Roubo de cartel disfarçado de peças de motor de avião. Este era seu terceiro grande trabalho, depois de roubar 400 mil dólares e quase 3 milhões de dólares antes. Os guardas o liberaram como sempre, mas desta vez, agentes federais estavam esperando nas sombras. E aqui está a parte crucial. Danny não tem apenas sorte. Ele planejou cada movimento, realizando 3 assaltos em um dos aeroportos mais movimentados da América. E cada passo quase o fez ser pego ou morto. Se você quer saber como Danny se tornou o ladrão de aeroporto mais cuidadoso e ousado de todos os tempos, se inscreva, clique no botão de curtir e fique por aqui. A história só fica mais louca a partir daqui. As mãos de Danny tremem enquanto ele guia a empilhadeira pela zona de carga do Aeroporto Internacional de Miami, às 2 horas e 17 minutos. 23 milhões de dólares em ouro de uma organização criminosa estão atrás dele, disfarçados de peças de motor de Boeing. O suor escorre pelo seu rosto, apesar do frio de novembro. É isso, sua última cartada, o suficiente para desaparecer para sempre. O posto de controle de segurança se aproxima. O guarda Miguel Santos acena preguiçosamente de sua cabine, como sempre. Danny força um sorriso, levantando a mão em cumprimento. Corrida de reparo noturna, Miguel. Sua voz soa normal, mas seu coração bate como uma britadeira. 50 metros depois do posto de controle, Danny os avista. 2 SUVs pretos com placas federais, estacionados nas sombras. O agente Martinez se move para a luz, com a mão em sua arma. Danny Rivera, pare o veículo e coloque as mãos onde possamos vê-las. O mundo de Danny congela. 18 meses de planejamento, 3 assaltos perfeitos, milhões roubados dos criminosos mais perigosos da Terra. E tudo acaba aqui, pego em flagrante com evidências suficientes para colocá-lo atrás das grades para o resto da vida. Atrás dele, Marcos finalmente está andando de novo, graças ao dinheiro roubado. À frente, a detenção federal e a vingança da organização. Ele tem segundos para decidir. Render-se ou fugir. Detenção ou consequências piores. Mas como Danny Rivera, um simples coordenador de carga de aeroporto, se tornou o homem mais procurado de Miami? Para entender isso, precisamos voltar 4 meses para a noite que mudou tudo. 15 de julho, turno da noite de terça-feira no Aeroporto Internacional de Miami. Danny Rivera, de 48 anos, guia seu scanner por mais um container de carga diplomática de Bogotá. 22 anos no trabalho, a mesma rotina todas as noites. Verificar o manifesto, escanear a carga, processar a papelada. Com 67 mil dólares por ano, Danny coordena mais de 2 bilhões de dólares em carga anualmente, mas é invisível para a maioria das pessoas que importam. Esta noite parece diferente. Sua ex-esposa, Isabelle, ligou mais cedo sobre as contas médicas de Marcos. O filho deles, de 19 anos, foi ferido em um incidente há 3 meses, ficando paralisado da cintura para baixo. O seguro cobre os cuidados básicos, mas a cirurgia experimental da coluna, que poderia ajudar Marcos a andar novamente, custa 180 mil dólares. O seguro a chama de não comprovada e se recusa a pagar. O Dr. Rodrigues diz que temos talvez 10 semanas antes que a janela se feche. Isabelle havia dito. Depois disso, Marcos fica naquela cadeira de rodas para sempre. Você precisa dar um jeito, Danny. Mas hoje à noite, seu scanner está com defeito. Essa coisa está agindo de novo, Danny resmunga, batendo o aparelho na palma da mão. O carregamento diplomático de equipamento médico da Colômbia mostra discrepâncias de peso. O protocolo diz para escanear 2 vezes, mas a máquina continua dando códigos de erro. Danny suspira e larga o scanner. Ele lidou com as contas médicas de Marcos o dia todo. A seguradora negou o terceiro recurso esta manhã. 180 mil dólares para um tratamento experimental que poderia restaurar a sensação nas pernas de Marcos, e eles o chamam de terapia de investigação não comprovada como eficaz. Ele abre manualmente o container para verificar o conteúdo. Dentro, os componentes da máquina de ressonância magnética parecem normais. Carcaças de plástico branco, suportes de metal, equipamento médico padrão, espuma de embalagem. Mas quando Danny levanta o painel superior para verificar os números de série, sua respiração engasga. Maços de dinheiro embalados a vácuo,
Pilhas e pilhas de notas de 20 e 50, com escrita em espanhol e marcações de organização criminosa. O treinamento de logística da Marinha de Danny entra em ação automaticamente. Ele estima o peso, calcula o volume e conta os maços visíveis. Um mínimo de 2,3 milhões de dólares. Suas mãos tremem enquanto ele cuidadosamente lacra tudo de novo. Isso é dinheiro ilícito sendo lavado através de imunidade diplomática. Seu filho precisa de 180 mil dólares para uma cirurgia que poderia mudar sua vida para sempre. Este único carregamento contém dinheiro suficiente para salvar 12 crianças como Marcos. Mas Danny o processa normalmente, seguindo o protocolo. Sua assinatura autoriza o carregamento a seguir para a Suíça, onde ele desaparecerá no sistema bancário internacional. Mais uma operação de lavagem de dinheiro de organização criminosa bem-sucedida, e Danny acabou de ajudar a fazer acontecer. Naquela noite, Danny não consegue dormir. Ele olha para o teto de seu pequeno apartamento em Little Havana, pensando naqueles maços de dinheiro. Marcos liga do centro de reabilitação às 23h30. Pai, a seguradora negou o recurso de novo. O Dr. Rodrigues diz que, se não pudermos pagar até janeiro, devemos começar a procurar modificações de cadeira de rodas para a casa. Talvez devêssemos aceitar que as coisas vão ser assim. O coração de Danny se parte. Não diga isso, filho. Eu vou dar um jeito. Como? Você trabalha no aeroporto por 67 mil dólares por ano. A cirurgia custa 3 vezes o seu salário anual. Enfrente a realidade, pai. Danny desliga e olha para o teto. Organizações criminosas estão movendo milhões através de seu local de trabalho todas as semanas, enquanto seu filho enfrenta paralisia permanente porque eles não podem pagar pelo tratamento. Nas 2 semanas seguintes, Danny começa a prestar atenção aos carregamentos diplomáticos de equipamento médico. Ele usa seu acesso de coordenador para revisar manifestos de embarque, números de rastreamento e discrepâncias de peso. O padrão se torna claro. A mesma rota todas as vezes, Bogotá para Miami para a Suíça. As mesmas discrepâncias de peso que deveriam acionar inspeções, mas nunca o fazem. A mesma supervisora, Helena Vasquez, sempre lidando pessoalmente com o desembaraço alfandegário. Danny aprofunda a pesquisa nos sistemas de computador do aeroporto. Esses carregamentos suspeitos acontecem 2 vezes por mês, sempre às terças e sextas-feiras. Helena sempre se agenda para esses turnos. Quando Danny verifica os registros de pessoal, ele descobre que o inspetor da alfândega, Carlos Mendoza, foi transferido para Detroit há 6 meses, logo após apresentar relatórios questionando os pesos da carga diplomática. Cada carregamento mostra discrepâncias de peso de 15 a 20%, que os oficiais consistentemente ignoram. Danny calcula os números. Se cada container contém de 2 a 3 milhões de dólares, como o que ele descobriu, as organizações criminosas estão movendo de 8 a 12 milhões de dólares mensalmente através dos canais diplomáticos do Aeroporto Internacional de Miami. Observando Marcos lutar com a fisioterapia básica, enquanto sabe que grupos criminosos movem milhões em frente à sua mesa toda semana, Danny começa a planejar. Não uma tentativa aleatória que o faria ser pego imediatamente, mas um ataque cirúrgico que parece um erro de envio, algo que levaria semanas para alguém notar. Ele estuda os procedimentos de roteamento de carga diplomática por 2 semanas, memorizando horários, locais de câmera e protocolos de segurança. Danny identifica o alvo perfeito, um carregamento de sexta-feira à noite, quando uma equipe mínima trabalha, e Helena faz seu previsível intervalo de 45 minutos para o jantar, exatamente às 23h30. A noite de sexta-feira chega. Danny se voluntaria para horas extras, posicionando-se perto do armazenamento diplomático. Às 23h25, Helena vai para a cafeteria para seu intervalo habitual. Danny tem sua janela, 45 minutos para trocar os contêineres e mudar o futuro de sua família para sempre. Ele se aproxima da área de armazenamento diplomático com a papelada de manutenção fabricada. Mas às 23h29, Helena de repente retorna. Esqueci meu rádio, ela diz a Danny, que está parado perto dos contêineres diplomáticos, com ordens de serviço falsas em suas mãos suadas.
Helena pega seu rádio na mesa do supervisor e sai. A primeira tentativa de operação de Danny falha. Ele observa 1.800.000 em dinheiro de uma organização criminosa ser carregado em um voo diplomático suíço, sabendo que ele esteve a 60 segundos de mudar sua vida para sempre. 12 de agosto, o furacão Debby ameaça o sul da Flórida, acionando protocolos de emergência no Aeroporto Internacional de Miami. Metade da equipe do aeroporto é evacuada. As câmeras de segurança mudam para o modo de bateria de emergência, gravando a cada 10 minutos em vez de continuamente para economizar energia. Danny se voluntaria para o serviço de preparação para o furacão. A cobertura perfeita. Ele identificou seu alvo, um carregamento de equipamento educacional colombiano, agendado para chegar na noite de terça-feira e passar pela alfândega na manhã de quarta-feira. Danny fez sua lição de casa. Este container contém 400 mil dólares em dinheiro de uma organização criminosa disfarçado de material escolar. E ele desaparecerá no sistema bancário internacional antes que alguém note as discrepâncias de peso. O plano de Danny é matematicamente preciso. Durante a lacuna de 10 minutos da câmera, ele trocará o container diplomático por um idêntico contendo equipamento educacional real do armazenamento do aeroporto. O briefing de evacuação obrigatório de Helena leva exatamente 23 minutos, de acordo com os protocolos de emergência do aeroporto. Ele esconderá o container real em um túnel de manutenção lacrado, acessível apenas com seu cartão-chave de coordenador, e retornará às tarefas normais antes que alguém perceba. Às 22 horas e 30 minutos, as faixas externas do furacão Debby começam a atingir Miami. O aeroporto faz a transição para operações com equipe mínima. Danny se posiciona no armazenamento diplomático, esperando sua janela. Às 22 horas e 47 minutos, as câmeras de segurança entram na lacuna de gravação de 10 minutos. O coração de Danny bate forte enquanto ele usa sua empilhadeira para acessar o container diplomático. Dentro, livros didáticos e material escolar escondem maços de dinheiro embalados a vácuo. Suas mãos tremem enquanto ele transfere tudo para um container idêntico cheio de equipamento educacional real do armazenamento. Uma combinação de peso perfeita, 847 libras cada. Às 22 horas e 51 minutos, o container real, recheado com 400 mil dólares em dinheiro de organização criminosa, é movido para o túnel de manutenção lacrado atrás de suprimentos de emergência para furacão. Danny usa seu cartão-chave de coordenador, o único acesso que não acionará alertas de segurança. Às 22 horas e 55 minutos, Danny retorna às suas tarefas normais. Nada parece ter sido perturbado. O container falso com equipamento educacional real fica exatamente onde o dinheiro do cartel estava, pronto para a inspeção alfandegária de amanhã. Mas às 23 horas e 12 minutos, Helena retorna mais cedo do briefing de evacuação obrigatório. Danny, o que você está fazendo nesta área? A garganta de Danny fica completamente seca. Seu pulso bate em seus ouvidos. Ele está a 4,5 metros de 400 mil dólares em dinheiro de organização criminosa, roubado. E Helena está olhando diretamente para ele. Ele mostra a ela a papelada de manutenção fabricada com as mãos trêmulas. Segurança de emergência para a carga solta antes da tempestade. Este container não estava devidamente preso ao palete. Poderia ter se deslocado e danificado outros carregamentos. Helena examina o container falso e vê livros didáticos e material escolar. Bom raciocínio, Danny. Segurança em primeiro lugar, especialmente com carga diplomática. A tempestade deve atingir com força durante a noite. Ela sai para verificar outras áreas. Danny quase desaba de alívio. Suas pernas tremendo tanto que ele tem que se segurar no container para se apoiar. Na manhã de quarta-feira, um inspetor da alfândega examina o equipamento educacional com destino à Suíça. Os livros didáticos e materiais parecem suspeitamente novos para uma doação escolar colombiana, mas Helena garante pessoalmente o carregamento. Danny Rivera garantiu esta carga durante a preparação para o furacão. Ele é nosso coordenador mais confiável. 22 anos no trabalho sem um único incidente de segurança. O carregamento passa pela alfândega e embarca no voo diplomático suíço. Danny conseguiu pegar 400 mil dólares sem que ninguém soubesse que um crime havia ocorrido. A organização criminosa acha que seu dinheiro chegou em segurança à Suíça.
A alfândega pensa que processou o material escolar legítimo. Helena pensa que Danny impediu danos causados pela tempestade à carga diplomática. Naquela tarde, Danny paga $45.000 ao Dr. Rodrigues para a consulta de imagem e cirurgia especializada de Marcos. Marcos faz a pergunta que Danny teme. Pai, como você conseguiu esse dinheiro? Você estava lutando com minhas contas médicas por meses. O seguro cobriu mais do que pensávamos inicialmente, filho. Algumas cláusulas de tratamento experimental que eu não entendia antes. Mas Danny sabe exatamente o quão perto ele esteve do desastre total. Suas mãos ainda tremem quando ele pensa no retorno inesperado de Helena do briefing. 60 segundos depois, e ela o teria encontrado em flagrante com o container trocado. 3 dias depois, o telefone de Danny toca às 2 horas. É Carlos Mendoza, o inspetor da alfândega transferido. Danny, preciso falar com você sobre esses carregamentos diplomáticos. Me encontre amanhã à noite no restaurante Versailles, em Little Havana. Eu acho que Helena está trabalhando diretamente com os cartéis, e eu tenho provas. Carlos Mendoza parece paranoico, constantemente olhando por cima do ombro, enquanto espalha manifestos de embarque pela mesa, no canto dos fundos do restaurante Versailles. São 23 horas e o restaurante cubano está quase vazio, exceto por trabalhadores do turno noturno tomando café da meia-noite. Helena pega $50.000 mensalmente de organizações criminosas para agilizar a carga diplomática e pular os requisitos de verificação de peso. Carlos explica, mostrando a Danny fotocópias de extratos bancários e conversas telefônicas gravadas. Eu documentei tudo por 6 meses antes de me transferirem para Detroit, mas preciso de alguém que ainda esteja dentro do aeroporto para me ajudar a obter evidências que se sustentem em um tribunal federal. Carlos aponta para um manifesto de embarque para o fim de semana do Memorial Day. Esta é nossa chance. Um carregamento de 2,8 milhões de moedas de ouro de uma organização criminosa disfarçado de artefatos culturais colombianos para uma exposição no Museu Smithsonian. É a oportunidade perfeita. Equipe mínima no fim de semana. Helena trabalhando em um turno solo. Um feriado federal significa atrasos na alfândega. Danny estuda a documentação. O plano que Carlos propõe é significativamente mais complexo do que seu assalto durante o furacão. Eles criariam um desvio de carga de emergência falso, devido a atrasos na programação da exposição do museu, trocariam os artefatos cheios de ouro por réplicas idênticas feitas de pesos de chumbo, pintados, e usariam os códigos de acesso de inspetor da alfândega retidos de Carlos para criar registros de inspeção falsos. Eles cronometrariam tudo precisamente com o longo intervalo de almoço de feriado de Helena. Ela sempre tira exatamente 90 minutos em feriados federais. E esconderiam o ouro real em peças de aeronaves desativadas, agendadas para descarte na segunda-feira. As réplicas de chumbo passarão na inspeção visual, Carlos explica. Quando alguém descobrir a diferença de peso, já teremos convertido o ouro e desaparecido. As organizações criminosas pensarão que seu dinheiro chegou em segurança ao Smithsonian. Sábado, 25 de maio, 14h15. Helena sai para seu longo intervalo de almoço do Memorial Day. Danny e Carlos executam seu plano com precisão militar, usando os 22 anos de conhecimento de aeroporto de Danny e a experiência alfandegária de Carlos. 14h18. Danny inicia o protocolo de desvio de emergência usando códigos de supervisor, criando a papelada legítima para a movimentação do container. 14h22. Carlos cria um atraso de inspeção obrigatório, exigindo que o container seja aberto, usando seus códigos de acesso federais retidos. 14h25. Danny troca os autênticos artefatos de ouro pré-colombianos por réplicas de chumbo pintadas. Uma combinação visual perfeita, mas a diferença de peso seria óbvia para quem verificasse. O ouro real pesa 154 quilos a mais que as réplicas. 14h31. O ouro real, no valor de $2.800.000, é escondido em um container de peças de motor de Boeing 747, desativado no pátio de descarte, agendado para remoção na manhã de segunda-feira. 14h34. Carlos completa a inspeção federal de rotina,
aprovando oficialmente os artefatos falsos para o envio ao museu. 14 horas e 38 minutos. O container com as réplicas de chumbo continua o processamento para a entrega no museu na segunda-feira. Mas às 14h39, Helena retorna inesperadamente do almoço com o chefe de segurança do aeroporto, Miguel Santos. Verificação de segurança aleatória de feriado. Helena anuncia, caminhando diretamente para a estação de papelada de Danny. Regulamentos federais exigem a verificação do supervisor de todos os movimentos de carga de fim de semana. As mãos de Danny tremem tão violentamente que ele mal consegue assinar o relatório de inspeção. Helena o observa cuidadosamente, mas não diz nada. Apenas arquiva a papelada e continua suas rondas de segurança. Na manhã de segunda-feira, Helena nota discrepâncias de peso significativas nos relatórios do fim de semana. O carregamento de artefatos culturais mostra medições de peso diferentes em 3 sistemas de computador separados: o manifesto original, a documentação de desvio e o desembaraço alfandegário final. Ela começa a revisar as imagens de segurança, mas as gravações do fim de semana do Memorial Day são automaticamente compactadas para economizar espaço no servidor e são difíceis de analisar quadro a quadro. Na noite de terça-feira, Carlos liga para Danny em pânico total. Helena está fazendo perguntas específicas sobre as inspeções de fim de semana. Ela está desconfiada das discrepâncias de peso. Devemos devolver o ouro imediatamente e abortar tudo antes que os agentes federais se envolvam. Danny se recusa. A cirurgia do meu filho está agendada para o próximo mês. Passamos do ponto de não retorno. Já paguei $50 mil em depósitos cirúrgicos ao Dr. Rodrigues. Se pararmos agora, Marcos perde sua chance para sempre. Danny agora tem um total de $3,2 milhões escondidos em vários locais do aeroporto. $400 mil da operação do furacão e $2,8 milhões em ouro do Memorial Day. A data da cirurgia de Marcos se aproxima rapidamente, mas a investigação de Helena se intensifica a cada dia. Danny começa a perder o sono, pulando a cada chamada de rádio de segurança, constantemente olhando por cima do ombro. A manhã de quarta-feira muda tudo. O curador do museu liga para Helena diretamente. Estes artefatos colombianos são completamente falsos. São pesos de chumbo pintados, não ouro pré-colombiano autêntico. Alguém pegou 2,8 milhões em ativos de organização criminosa e quase causou um incidente internacional entre nosso museu e o governo colombiano. Helena corre de volta para o Aeroporto Internacional de Miami e imediatamente começa a investigar cada pessoa que teve acesso a esse container durante o fim de semana do Memorial Day. Helena revisa os registros de pessoal de todos, com acesso à carga diplomática durante o fim de semana do Memorial Day. A lista é perturbadoramente curta. Danny Rivera, coordenador de carga, com 22 anos de serviço. Carlos Mendoza, inspetor da alfândega, recentemente transferido. 3 trabalhadores de manutenção com acesso mínimo ao container. E 2 seguranças com autorização apenas de patrulha. Danny percebe que Helena suspeita dele quando ela começa a fazer perguntas diretas sobre suas horas extras de fim de semana e autorizações de desvio de carga. Ele usa seu acesso de coordenador para monitorar a atividade de computador e as comunicações por e-mail de Helena, descobrindo que ela está construindo um arquivo de caso abrangente. O que Danny descobre nos e-mails de Helena o aterroriza. Ela já contatou as autoridades federais. Sob interrogatório formal pela segurança do aeroporto, Carlos desmorona completamente em 2 horas. Danny Rivera me recrutou para pegar o dinheiro de organização criminosa. Ele está planejando isso há meses. Posso mostrar exatamente onde ele escondeu milhões pelo aeroporto. Carlos oferece cooperação total em troca de imunidade federal e proteção a testemunhas. Helena imediatamente contata o agente Martinez da filial do DEA em Miami. Temos uma aquisição sistemática e não autorizada de ativos de organização criminosa no Aeroporto Internacional de Miami. Os perpetradores são funcionários do aeroporto com acesso interno e conhecimento detalhado dos protocolos de segurança. Preciso de apoio federal para prisões coordenadas. Danny fica sabendo da traição completa de Carlos através do monitoramento de computador dos arquivos de caso de Helena. Ele tem no máximo 48 horas
antes que os agentes federais executem os mandados de prisão. A cirurgia experimental de Marcos está agendada para a próxima semana. Esta é a última chance absoluta de Danny de garantir o financiamento e escapar. Danny identifica o alvo final, um carregamento de fim de semana de ação de graças, contendo 23 milhões de dólares em barras de ouro, de uma organização criminosa disfarçadas de peças de motor de aeronave Boeing 747. Este último golpe financiará completamente a cirurgia de Marcos e fornecerá dinheiro suficiente para Danny desaparecer permanentemente antes que os agentes federais concluam sua investigação. Na noite de quinta-feira, enquanto planejava o assalto de ação de graças, Danny quase é pego colocando equipamento de vigilância eletrônica no escritório de Helena para monitorar as comunicações federais. O segurança Miguel encontra Danny após o horário normal de expediente. Danny, o que você está fazendo aqui tão tarde? O prédio deveria estar trancado, exceto para pessoal de emergência. Danny mostra papelada de manutenção de sistema fabricada. Atualização de sistema de computador de emergência antes do fim de semana de feriado. Helena solicitou isso pessoalmente para evitar quaisquer atrasos no processamento de carga durante o período de pico de viagens. Miguel examina a ordem de serviço e aceita a explicação de Danny, mas arquiva um relatório de segurança de rotina, documentando o acesso fora do horário. Através de seu equipamento de vigilância, Danny descobre que Helena agendou prisões federais coordenadas para amanhã de segunda-feira, após o fim de semana de ação de graças. Ele descobre que o agente Martinez está montando uma força-tarefa conjunta com a segurança do aeroporto, fiscalização aduaneira e agentes do DEA. Danny percebe que seu roubo final deve acontecer na noite de ação de graças. Lacunas máximas de segurança, equipe mínima, Helena fora de serviço e Carlos sob vigilância federal. Na manhã de quinta-feira, Danny observa da janela de seu escritório de carga enquanto agentes federais chegam para um briefing operacional. O agente Martinez e Helena revisam plantas detalhadas do prédio e planejam posições estratégicas para as prisões de segunda-feira. Danny tem exatamente 12 horas antes que eles tranquem todas as áreas de carga e comecem a executar os mandados de prisão. Na noite de ação de graças, o Aeroporto Internacional de Miami opera com equipe mínima. A maioria dos funcionários está em casa com suas famílias, deixando apenas pessoal essencial de segurança e manutenção. Com os agentes federais planejando prisões na segunda-feira, Danny executa sua operação de roubo mais complexa e perigosa. Alvo: 23 milhões de dólares em barras de ouro de organização criminosa disfarçadas de peças de motor de Boeing 747, agendadas para uma partida na manhã de sexta-feira para instalações bancárias suíças. Método: trocar as barras de ouro por peças de motor reais do pátio de manutenção do aeroporto, criando uma combinação perfeita de peso e visual que passará por todas as verificações de segurança. Cronometragem: equipe mínima na noite de ação de graças, Helena fora de serviço, Carlos sob vigilância federal, exposição mínima de testemunhas. Plano de fuga: carregar o ouro roubado em um container de carga falso, agendado para uma partida automática na manhã de sexta-feira para o distrito bancário das Ilhas Cayman. Danny aproveita todas as vantagens de 22 anos de experiência em operações de aeroporto. Os protocolos de emergência de feriado permitem acesso irrestrito a áreas de carga restritas. Os horários de equipe mínima de ação de graças fornecem testemunhas mínimas para atividades incomuns. O desvio de emergência de carga cria um rastro de papel completamente legítimo para os movimentos dos contêineres. Um membro corrupto da equipe de solo fornece assistência de carregamento em troca de um pagamento de 50 mil dólares. Quinta-feira, 23 horas e 30 minutos. Danny entra no Aeroporto Internacional de Miami usando uma autorização de serviço de emergência de ação de graças legítima, que não aciona alertas de segurança. 23 horas e 45 minutos. Danny acessa o armazenamento de carga diplomática usando códigos de supervisor de emergência de feriado, ignorando os protocolos de segurança normais. 00 hora e 15 de sexta-feira. Danny começa o processo complexo de trocar 23 milhões de dólares em barras de ouro de organização criminosa por peças de motor de Boeing 747
R$ 47 do pátio de manutenção. Cada barra de ouro pesa exatamente o mesmo que os componentes de motor correspondentes. 00h47. Danny carrega o ouro real em um container especialmente preparado, marcado Equipamento Médico de Emergência das Ilhas Cayman, completo com manifestos de embarque forjados e documentação alfandegária. Mas às 00h52, o segurança Miguel faz uma ronda de patrulha inesperada e encontra as portas do compartimento de carga abertas durante o que deveria ser um bloqueio completo do prédio. Danny, o que está acontecendo aqui? Estas portas deveriam estar seguras durante as operações de feriado. O coração de Danny quase para, mas seus 22 anos de experiência o salvam. Substituição de peças de motor de emergência para uma aeronave aterrada no saguão D. Os viajantes de ação de graças precisam daquele voo da manhã para Nova York. O chefe de manutenção autorizou a instalação imediata das peças. Miguel examina as ordens de serviço fabricadas de Danny e os códigos de autorização de rádio. Bom raciocínio. Os viajantes de feriado já têm problemas suficientes sem atrasos de voo. Precisa de alguma ajuda para mover o equipamento? Não, obrigado, Miguel. Quase terminei aqui. Miguel continua sua patrulha de segurança, completamente inconsciente de que ele acabou de falar com um homem no meio de um roubo de $23 milhões. 1h23. Danny cria um manifesto de embarque abrangente, mostrando uma transferência de carga de emergência legítima para instalações médicas das Ilhas Cayman, usando seu acesso de coordenador para gerar documentação alfandegária autêntica. 1h28. O sistema de segurança residencial de Helena envia um alerta automatizado sobre o acesso de Danny com um cartão-chave durante o bloqueio do feriado. Ela considera dirigir até o aeroporto para investigar, mas decide esperar até amanhã, já que Danny frequentemente trabalha horas extras durante os períodos de feriado. 1h45. Danny agenda uma partida automática para seu container às 6 horas de sexta-feira, garantindo que ele sairá do Aeroporto Internacional de Miami antes que os agentes federais comecem sua investigação na segunda-feira. 1h51. Uma equipe de vigilância federal que monitora Carlos Mendoza nota a atividade noturna incomum no Aeroporto Internacional de Miami através de sistemas de monitoramento eletrônico. O agente Martinez considera uma resposta imediata, mas decide esperar pela operação agendada para segunda-feira para evitar comprometer sua investigação. 2h17. O container final de Danny, contendo $23 milhões em ouro de organização criminosa, passa pelos sistemas de segurança automatizados e entra na fila de partida para o voo das Ilhas Cayman na manhã de sexta-feira. Toda a papelada parece completamente legítima. Toda a documentação está devidamente assinada. Todas as assinaturas eletrônicas são verificadas através do acesso de coordenador de Danny. Às 2h45, Helena chega ao Aeroporto Internacional de Miami. Incapaz de dormir devido a crescentes suspeitas sobre o comportamento recente de Danny, ela o encontra carregando equipamentos em sua picape no estacionamento dos funcionários. Trabalhando até tarde na noite de ação de graças, Danny. Isso é dedicação acima e além dos requisitos normais de serviço. Danny mostra a Helena suas ordens de serviço de emergência fabricadas. Uma aeronave aterrada precisava de substituição imediata de peças de motor. Passageiros estão presos, e amanhã é um dos dias de viagem mais movimentados do ano. Eu não podia deixar as famílias perderem o dia de ação de graças por causa de atrasos mecânicos. Helena acena com a cabeça em aprovação e observa Danny ir embora, sem saber que ela acabou de testemunhar a conclusão do maior roubo de aeroporto da história americana. Sexta-feira, 5h30. Helena revisa os registros de atividade noturna e descobre que os contêineres de Danny foram enviados com sucesso para as Ilhas Cayman, com documentação perfeita. Ela imediatamente liga para o agente Martinez. Ele não está apenas roubando dinheiro, ele está fugindo do país. O roubo final aconteceu na noite passada e ele já converteu tudo em ativos offshore. O agente Martinez monta uma força-tarefa federal de emergência na sede do DEA em Miami. Danny Rivera pegou mais de $26 milhões em ativos de organização criminosa
e fugiu com sucesso para as Ilhas Cayman, com sofisticadas operações de lavagem de dinheiro. Esta é agora uma investigação de fugitivo internacional com sérias complicações diplomáticas. Helena fornece a cronologia e a metodologia de fuga completas de Danny. Ele não é um amador desesperado. Ele é metódico, preciso, profissional. Cada roubo foi perfeitamente planejado e executado. Ele terá múltiplas identidades de backup e rotas de fuga preparadas. O FBI coordena a cooperação de emergência com as autoridades das Ilhas Cayman, mas o container de Danny chegou na manhã de sexta-feira com documentação absolutamente perfeita. Autoridades bancárias locais das Ilhas Cayman relatam que a Maritime Logistics Solutions, LLC, abriu múltiplas contas na quinta-feira usando referências comerciais completamente legítimas e documentação adequada. Danny imediatamente começa a converter o ouro da organização criminosa em ativos limpos e não rastreáveis através do sofisticado sistema bancário das Ilhas Cayman. 23 milhões de dólares em ouro se tornam transferências eletrônicas para contas numeradas suíças. Ele cria múltiplos documentos de identidade de backup usando uma estrutura corporativa offshore e compra um iate de 20 metros chamado Segunda Oportunidade para viajar entre as ilhas do Caribe. Enquanto Danny opera a partir de águas internacionais, Marcos é submetido à sua cirurgia experimental da coluna no Jackson Memorial Hospital de Miami. O procedimento de 180 mil dólares é financiado pelo dinheiro roubado de Danny, mas Marcos não sabe a origem. Isabelle liga para Danny do hospital. A cirurgia está acontecendo agora. Marcos está na sala de cirurgia. Os médicos dizem que o procedimento parece promissor. Como você conseguiu esse dinheiro? Eu dei um jeito, Danny diz. Apenas se concentre em ele melhorar. Tudo vai ficar bem. Sob acordos de proteção e imunidade federal, Carlos fornece evidências devastadoras e detalhadas dos métodos de Danny, das operações de suborno da organização criminosa de Helena e das abrangentes vulnerabilidades de segurança do aeroporto que permitiram a lavagem de dinheiro sistemática. As organizações criminosas colombianas descobrem seus 26 milhões de dólares desaparecidos e exigem vingança imediata. Eles enviam mensagens ameaçadoras aos funcionários do aeroporto. Encontrem a localização de Danny Rivera ou todos pagarão o preço. Os agentes federais são forçados a fornecer custódia protetora para a equipe do aeroporto e suas famílias. De seu iate ancorado em águas internacionais entre as Ilhas Cayman e a Jamaica, Danny assiste à cobertura da CNN de sua história. Funcionário de aeroporto pega milhões de organizações criminosas para salvar a vida do filho. A opinião pública está profundamente dividida. Ele se tornou um herói popular para alguns americanos, um criminoso perigoso para outros. O agente Martinez enfrenta uma enorme pressão de Washington. Rivera cometeu o maior assalto de aeroporto na história federal, mas suas ações expuseram operações de lavagem de dinheiro de organização criminosa no valor de centenas de milhões. O Departamento de Justiça o quer de volta vivo para um testemunho que poderia destruir redes inteiras. A manhã de sábado traz notícias devastadoras. Operadores de organizações criminosas colombianas chegaram às Ilhas Cayman, caçando Danny com ordens de eliminá-lo e recuperar o dinheiro. Agentes federais recebem informações de inteligência sobre a ameaça iminente e correm para avisar Danny antes que um confronto irrompa no paraíso bancário do Caribe. O confronto final. O iate de Danny, Segunda Oportunidade, é localizado na Marina de Grand Cayman por agentes da lei federais e por operadores de organizações criminosas colombianas simultaneamente. O agente Martinez chega com apoio da guarda costeira para prender Danny e trazê-lo de volta para testemunhar. Os executores da organização criminosa chegam com armas automáticas para eliminar Danny e enviar uma mensagem a qualquer um que pegue algo deles. Danny Rivera é pego entre a aplicação da lei americana e o dano certo dos criminosos mais perigosos da Terra. O agente Martinez envia um rádio diretamente para o iate de Danny. Danny, as organizações criminosas querem você eliminado, mas nós queremos você vivo para o testemunho federal. Renda-se imediatamente e nós garantimos proteção completa para você e sua família.
Meu filho acabou de fazer uma cirurgia para voltar a andar. Danny responde. Preciso de confirmação de que ele está seguro e o procedimento foi bem sucedido antes de eu me render a qualquer um. Em Miami, a cirurgia experimental de Marcos se mostra bem sucedida. Ele recupera a sensação completa em ambas as pernas pela primeira vez desde o acidente. Isabelle liga para Danny com lágrimas na voz. Os médicos dizem que ele voltará a andar completamente. Danny, como você fez este milagre acontecer? Às vezes os pais têm que correr riscos extraordinários para o futuro de seus filhos. Representantes do cartel colombiano fazem ameaças diretas contra funcionários do aeroporto e suas famílias. Danny Rivera roubou nosso dinheiro e agora todos pagam até que ele seja encontrado e eliminado. Agentes federais fornecem custódia protetora de emergência para Helena, Miguel, Carlos e outros funcionários do aeroporto que possam enfrentar retaliação do cartel. Percebendo que seu roubo colocou em risco funcionários de aeroporto completamente inocentes e suas famílias, Danny contata o agente Martinez diretamente. Eu fornecerei um testemunho completo sobre a corrupção do aeroporto e as operações de lavagem de dinheiro do cartel, mas preciso de garantias absolutas de que minha família e meus ex-colegas de trabalho permanecerão a salvo da vingança do cartel. Danny oferece aos agentes federais um pacote de evidências abrangente. Documentação completa da lavagem de dinheiro do cartel através dos canais diplomáticos do Aeroporto Internacional de Miami, registros financeiros provando as operações sistemáticas de suborno e corrupção de Helena, manifestos de embarque detalhados mostrando anos de abuso sistemático da imunidade diplomática e nomes e evidências contra todos os funcionários do aeroporto envolvidos na conspiração de contrabando. Enfrentando sérias acusações federais, Helena coopera completamente com os investigadores. Danny Rivera expôs a corrupção que eu deveria ter parado anos atrás. Suas ações salvaram mais vidas inocentes do que colocaram em perigo. As autoridades das Ilhas Cayman se recusam a permitir um tiroteio violento entre agentes federais americanos e cartéis colombianos em seu distrito bancário internacional. Eles exigem uma resolução imediata e pacífica para proteger sua reputação financeira. Às 16h30 de sábado, assassinos do cartel localizam o iate de Danny na marina. Agentes federais chegam simultaneamente da direção oposta. Danny deve fazer uma escolha impossível: render-se aos agentes federais e enfrentar a prisão, ou tentar escapar e arriscar a vida de todos em um tiroteio caribenho. Ouve-se o som de armas automáticas na marina, enquanto assassinos colombianos atacam agentes federais em plena luz do dia. Danny liga os motores de seu iate e acelera em direção a águas abertas, enquanto as balas estilhaçam as janelas ao seu redor. O iate de Danny acelera desesperadamente em direção a águas internacionais, enquanto barcos da Guarda Costeira e do DEA o perseguem de uma direção e barcos de cartel fortemente armados atacam de outra. Balas estilhaçam as janelas de sua cabine, enquanto ele leva os motores gêmeos à velocidade máxima, deixando um rastro de espuma branca pelo Caribe turquesa. O agente Martinez envia um rádio freneticamente. Danny, renda-se agora, ou deixamos os cartéis pegarem você. A cirurgia de seu filho foi um sucesso completo. Marcos está andando de novo. Não jogue sua vida fora quando você já venceu. De sua cama de hospital em Miami, Marcos liga para o pai no telefone via satélite. Pai, consigo sentir minhas pernas completamente. A cirurgia funcionou perfeitamente. Por favor, volte para casa vivo. Preciso do meu pai, não de um herói morto. Assassinos colombianos se aproximam rapidamente, metralhadoras atirando sobre a água. O iate de Danny sofreu danos pesados no casco e nos motores. Ele está a apenas 180 metros de águas internacionais e liberdade total, mas seu barco está entrando água e perdendo velocidade rapidamente. A voz de Helena estala na frequência de rádio federal. Danny, estou testemunhando sobre tudo. Os subornos do cartel, a corrupção do aeroporto, tudo. Seus roubos expuseram os verdadeiros criminosos. Renda-se agora e nos ajude a acabar de destruir as operações deles. Com seu iate afundando rapidamente e os barcos do cartel diminuindo a distância, Danny Rivera faz sua escolha final. Ele para os motores a apenas 45 metros de águas internacionais e levanta as duas mãos enquanto os barcos da guarda costeira o cercam.
Agentes federais prendem Danny enquanto os barcos do cartel fogem em direção às águas territoriais colombianas. O agente Martinez fala diretamente: Danny Rivera, você está preso pelo roubo de 26 milhões e 200 mil dólares em ativos do cartel. Mas você também é a testemunha-chave que vai destruir a maior operação de lavagem de dinheiro na história do DA. 6 meses depois, o testemunho abrangente de Danny leva à condenação de 47 operadores de cartel e funcionários corruptos do aeroporto. Sua sentença: 18 meses em uma prisão federal de segurança mínima em troca de cooperação total. Marcos entra no Tribunal Federal de Miami com suas próprias pernas para a audiência de sentença de seu pai. Meritíssimo, meu pai cometeu crimes graves, mas ele salvou minha vida e expôs a corrupção que estava destruindo a vida de pessoas inocentes. Enquanto Danny entra na prisão federal, a CNN reporta: o testemunho de Rivera levou ao fechamento de operações de cartel em 12 aeroportos em todo o país, com mais de 2,1 bilhões em ativos criminosos apreendidos por autoridades federais. 18 meses depois, Danny sai da prisão federal de segurança mínima. Marcos o espera, andando normalmente, vestindo um uniforme de cadete da academia do DEA. Marcos abraça o pai. Pai, eu me formo na Academia Federal no próximo mês. Vou lutar contra os cartéis da maneira legal. Eu tenho orgulho de você, filho. Você se tornou o homem que eu sempre esperei que você fosse. O agente Martinez informa Danny sobre o impacto total de seu testemunho. 47 operadores de cartel condenados e sentenciados à prisão perpétua em uma prisão federal. 2,1 bilhões de dólares em ativos criminosos apreendidos e devolvidos às vítimas. Operações de contrabando de aeroporto permanentemente fechadas em 12 aeroportos internacionais. Helena foi sentenciada a 18 meses e agora trabalha como consultora de segurança federal. Helena se aproxima de Danny do lado de fora do tribunal. Seus crimes expuseram minha corrupção e covardia. Passei 18 meses na prisão pensando em todas as vidas que poderíamos ter salvado se eu tivesse sido corajosa como você. O agente Martinez entrega a Danny um crachá de consultor federal. O Departamento de Transporte o quer como consultor de segurança permanente. Ajude-nos a parar as operações de contrabando em aeroportos em todo o país, usando tudo o que você aprendeu como criminoso. Um mês depois, Danny assiste Marcos se formar como orador na academia do DEA. Em seu discurso, Marcos diz: meu pai me mostrou que pessoas desesperadas às vezes fazem escolhas desesperadas, mas a justiça sempre encontra uma maneira de transformar até crimes em forças para o bem. A primeira atribuição federal de Danny é investigar atividades de carga suspeitas no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Sua experiência criminosa se torna a arma mais eficaz da aplicação da lei contra as operações internacionais de lavagem de dinheiro do cartel. Danny chega ao LAX usando um crachá federal, coordenando com a segurança do aeroporto local para implementar os protocolos Rivera. Exatamente os mesmos métodos que ele usou para roubar milhões, agora usados para proteger pessoas inocentes em todo o mundo. O Aeroporto Internacional de Miami exibe uma placa permanente: Danny Rivera, de criminoso a consultor federal, provando que a coragem e a redenção podem transformar até as piores escolhas em forças para a justiça. Total roubado por Danny Rivera: 26 milhões e 200 mil dólares em ativos do cartel. Total de redes criminosas desmanteladas através de seu testemunho: 2,1 bilhões de dólares. Marcos Rivera, agente federal completamente recuperado. Danny Rivera, consultor de segurança federal, protegendo aeroportos em todo o mundo dos criminosos que ele uma vez roubou. Danny Rivera se transformou de um pai desesperado a um mestre criminoso, a um herói federal. Sua história prova que às vezes quebrar a lei se torna a única maneira de expor crimes maiores e que a justiça sempre encontra uma maneira de transformar a culpa em redenção. Então, aqui está a minha pergunta para você. Você acha que Danny Rivera era um criminoso ou um herói? Clique no botão de curtir se você acredita que pais desesperados farão qualquer coisa para salvar seus filhos. E se inscreva se você acha que às vezes boas pessoas têm que quebrar leis ruins
para expor criminosos de verdade. E me diga nos comentários, se a vida do seu filho estivesse em risco e você descobrisse milhões em dinheiro de organização criminosa bem ali, o que você faria? Você iria embora ou se tornaria um ladrão pelas razões certas?